Nós vamos agora falar de vetores, tá? Nosso objetivo é um pouco de sistematizar o estudo de movimento em várias dimensões. No caso, vamos estudar aqui em detalhes o de dois, mas vocês vão ver que fica fácil colocar para mais dimensões, tá? E também buscar uma maneira de escrever as leis da física de forma independente dos sistemas de coordenadas. E para isso a melhor coisa é introduzir o conceito de vetores, tá? Nós vamos falar de vetores inicialmente por meio de um exemplo, tá? Um deslocamento. Então, considere uma partícula que está nesse ponto aqui e ela vem para cá. Então, ela saiu daqui, chegou aqui, tá? Vou apagar aqui o que eu risquei. Mas, então, é isso que esse deslocamento está comunicando. É isso que esse vetor, ou seja, essa flechinha, essa seta orientada que tem um início e tem um final, né? Tem um ponto de partida e um ponto de chegada, é isso que ela comunica. E ela simplesmente só trata dos pontos de partida e chegada. Se a partícula, por exemplo, estava aqui, veio para cá, teve uma trajetória toda, e no final das contas terminou aqui, o deslocamento dela é o vetor R que está aqui. E é isso que nos interessa. Nesse momento, o deslocamento não trata da trajetória, ele está preocupado com o ponto de partida e o ponto de chegada. Beleza? Bom, então esse deslocamento é um vetor, é um exemplo de grandeza vetorial. Nem todas as grandezas são vetoriais, né? Nem todas as grandezas físicas, mas algumas são. E essa que nós vamos nos interessar mais. Tá? E se a gente pode, por exemplo, pensar no deslocamento, por exemplo, a composição de deslocamentos. Se eu tenho uma partícula que está aqui, veio para cá, ou seja, fez o deslocamento R1 e posteriormente ela fez o deslocamento R2. Então ela terminou aqui. Na prática, ela saiu daqui e chegou nesse ponto aqui. Ou seja, na prática, ela teve o deslocamento R12, né? Que é R1 mais R2, né? Se eu tivesse colocado assim. R12, ou no caso que só tem R, né? Que é o R1 mais o R2, ou seja, sofre o deslocamento R1 e depois o deslocamento R2. Vocês vão ver que na prática o resultado seria o mesmo se ela tivesse primeiro sofrido o R1, ou seja, se está aqui vem para cá, e em seguida sofre o deslocamento R2, aliás, no caso aqui é o oposto, né? Primeiro o R2, depois o R1. Primeiro o R1, depois o R2 seria isso aqui. Para cá. No final das contas, ela chega no mesmo ponto, tá? E aí o vetor, note que quando a gente está falando do vetor, a gente está uma propriedade do vetor é que a gente pode pegá-lo e transportá-lo, né? Levar, se eu tenho um vetor aqui, eu posso pegar esse vetor, transportá-lo, passar para cá, continua sendo o mesmo vetor, né? Show. Beleza? Então, essas são as propriedades de vetores, tá? Para a gente somar dois vetores, uma regrinha conhecida é essa regra do paralelogramo. Quer dizer, eu estou somando aqui o vetor R1 mais R2. O que é que eu faço? Eu coloco os dois com a mesma origem, né? E aí lá na ponta do R1 eu passo uma reta paralela ao R2, né? Paralela ao R2. E aí, de novo, lá na ponta do R2, eu traço uma reta paralela ao R1. Onde as duas retas se encontrarem é onde está a soma, né, do meu vetor. Beleza? Então, essa é a regra do paralelogramo, muito usada para somar vetores e tal. Apagar essas coisinhas aqui para não ficar confuso para vocês. Bom, importante, a soma tem algumas propriedades, ela é comutativa, tanto faz R1 mais R2, quanto R2 mais R1, como eu falei para vocês, e ela é associativa. Então, se eu somar o R1 com o R2 e o resultado, desculpa, se eu somar o R2 com o R3 e o resultado é somar com o R1,
É a mesma coisa de eu somar o R1 com o R2 e depois somar o resultado com o R3. Tanto faz. Essa é a propriedade da associatividade, certo? Tem também o elemento neutro, que é o vetor nulo. Ele é denotado por um zero com a setinha em cima, tá? Então, o vetor para a gente vai ser sempre denotado por essa setinha em cima. Então, o vetor R mais o vetor nulo é igual a ele mesmo, tá? E a partir disso, nós podemos imaginar que para cada deslocamento R existe um deslocamento oposto designado por menos R. Como é que eu sei? Eu vou procurar o deslocamento que quando eu somar com R vai me dar o vetor nulo, né? E aí você pode imaginar isso, né, como deslocamento mesmo. Quer dizer, você está num ponto, foi, né, até outro ponto, fez deslocamento R. Agora, se você voltar, né, você estava no mesmo ponto e voltou para o ponto anterior, isso vai ser o menos R, tá bom? Então E aí, claro que anula, né? Você foi e voltou. Qual foi o resultado líquido? Resultado final. É como se você nem tivesse ido, né? A partir disso, a gente pode também definir a diferença entre dois vetores. Quer dizer, o R2 menos o R1 é o R2 mais o menos R1, né? Ou seja, o R2 somado com o deslocamento oposto do R1, tá? E aí a gente vê que para obter o R2 menos R1, basta você colocar os dois vetores, né, com a origem comum, e o R2 menos R1 ele é obtido você unindo a extremidade do R1 com a extremidade do R2. Então está aqui o R2 menos R1. Você pode sempre pensar um vetor R qualquer como sendo R menos zero, né? Ou seja, é um vetor que começa no zero, né? Já o R2 menos R1 é um vetor que começa no R1. De fato, está aqui ele, né? Pode... Bom, quando você vai estudando vetor, você vai desenvolvendo suas maneiras de pensar. Beleza. Um pouquinho de matemática aqui, bem rápido, que pode ser necessário durante a discussão de vetores, tá? Então, primeira coisa, lei dos cossenos. Então, se você tem um triângulo cujos vértices são A, B e C, tá? O ângulo, né? O ângulo do vértice A é o A com esse chapéuzinho em cima e assim por diante, né? E o lado oposto ao vértice A é dado por A, letrinha minúscula, né? E aí você tem as seguintes leis, ou lei dos cossenos, né? Cada uma delas é apenas uma reexpressão da outra. A ao quadrado, ou seja, o lado oposto, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do ângulo oposto a A, que é o ângulo entre os lados B e C, tá? E a mesma coisa vale para os outros dois lados, certo? Então essa aqui é a lei dos cossenos. Eu sugiro que você pegue o seu livro preferido de matemática e dê uma olhadinha rapidinho na lei dos cossenos, tá? Tem também a lei dos senos, que é muito útil, né? Que eu peguei aqui o mesmo triângulo, diz basicamente o seguinte, que o lado A dividido pelo seno do ângulo oposto, né, a esse lado, é igual ao lado B dividido pelo seno do ângulo oposto a B, que é igual a C dividido pelo o seno do ângulo oposto a C. Tá? Então, são duas regrinhas matemáticas que são úteis quando a gente está lidando com vetores, né? Procure guardar a lei dos cossenos e a lei dos senos. Elas podem ser necessárias para vocês mais na frente. Bom, vamos voltar aqui aos vetores, tá? Então, suponha que tem uma letra, tem um número grego, um número real, denotado pela letra grega lambda,
tá? Isso aqui se lê assim. Se escreve lambda e se escreve como se lê como se tivesse um acento circunflexo aqui. É lambda. Na realidade, eu não sei se em língua portuguesa a gente escreve com esse acento ou não, né? Eu acho até que não, mas whatever. Fica aí a forma como você deve pronunciar letra grega lambda. E para nós aqui, essa letra grega significa um número real. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 0,15, pode ser pi, pode ser o número de ouro, pode ser um número real qualquer, certo? E aí, o deslocamento lambda vezes r, ou seja, lambda multiplicado por r, ele se dá na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento r, tá? E tem a magnitude lambda vezes maior, né? E se o lambda for menor do que zero, o sentido se inverte, né? Por exemplo, supor que eu tenho aqui um vetor r, tá? Quem que é 2r? É um vetor no mesmo modo, assim, desculpa, é um vetor na mesma direção, no mesmo sentido, mas ele tem tamanho 2 vezes maior. É como se ele tivesse tamanho 2r aqui. Tá? Eu posso até escrever aqui esse vetor como sendo 2r. Tá? Aí eu tomei lambda igual a 2. Mas poderia ser 0,5. Como é que ficaria o vetor 0,5r? Seria esse cara aqui. Né? Então, quem é que seria o menos r? Esse cara aqui. Menos 2r. Esse cara aqui. Então, esse lambda pode assumir qualquer valor real aí, tá? O módulo de lambda te diz qual vai ser o tamanho do vetor e o sinal te diz se vai ser na mesma direção de r ou na direção oposta. Bom, a gente tem ainda que você pode multiplicar a soma de vetores, né? Se você, por exemplo, tiver R1 mais R2, aí você vai multiplicar por lambda. Você usa a propriedade distributiva como você faria com números, né? Então vai ficar lambda vezes R1 mais lambda vezes R2. E da mesma forma, se você tiver aqui a soma de dois números e depois multiplicar por R, e aí tanto faz, né? Isso é igual a você multiplicar o lambda por R e somar com esse outro númerozinho aqui, que é a letra grega Mi, tá? Bom, então o deslocamento ele é um bom exemplo de grandeza física vetorial, tá? Mas existem muitas outras, aceleração, força. Então, em geral, uma grandeza física ela é vetorial quando é caracterizada por magnitude, direção e sentido e obedece às leis de composição do mesmo tipo de deslocamento. Há contra-exemplos, tá? Então, é importante você guardar essa definição aqui. Depois nós vamos tentar dar talvez mais na frente no curso, ver uma definição mais precisa, tá? Mas o importante é, assim, a gente aprende vetores trabalhando com eles. A gente vai vendo como é que eles funcionam, certo? Bom, nem todas as grandezas físicas são grandezas vetoriais, né? Uma grandeza que não é vetorial, um exemplo, é uma grandeza escalar, que é uma grandeza que não precisa de magnitude, que não precisa de direção nem de sentido, que pode ser descrita só com a magnitude, né? Por exemplo, se você for falar de, eu fiz uma viagem, né? Então você teve um deslocamento. Ok, você viajou de onde para onde? Então tem um ponto de partida, tem um ponto de chegada, né? Tem a distância entre os pontos, a distância da viagem que você fez. Então dá para a gente perceber intuitivamente que um deslocamento precisa de magnitude, direção e sentido, tá? Mas, por exemplo, se alguém perguntar para você quantos litros de água cabem na caixa d'água da sua casa, a resposta é um número só. Vamos supor, 1000 litros ou 500 litros, mas é apenas um número. Não são 500 litros indo de um ponto para o outro, ou para cima ou para baixo, não precisa nada disso. Então esse seria um exemplo de uma grandeza escalar, uma grandeza que não é vetorial. Há outros tipos de grandezas que não são escalares nem são vetoriais. Por exemplo, as grandezas tensoriais,
né? Mas a gente não precisa se preocupar com isso não. Estou falando para vocês só para vocês saberem que existe.